a disciplina de Programação 1 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFRS Campos Feliz. Nessa disciplina, nós estaremos utilizando a linguagem Portugal e vamos utilizar o Portugal Studio como a nossa IDE, o nosso ambiente de desenvolvimento. Optamos por utilizar essa ferramenta por ela ser extremamente didática e auxiliar no processo de aprendizagem de programação. Tá? Então, basicamente, no primeiro acesso que vocês tiverem à ferramenta, vocês verão essa tela. Vocês podem trocar o tema dela, vocês devem ter visto algumas dicas no primeiro momento. E aí a ferramenta se divide logo em algumas telas básicas. Tá? Então, aqui no canto direito, vocês vão ver exemplos. Vocês podem explorar exemplos, tá? Clicando 2 vezes em um desses links, vocês vão abrir o exemplo e ver o código dele, é o que nós faremos na sequência. Abaixo vocês veem recomendações de cursos, alguns são pagos, outros são gratuitos, tá? Então é uma opção, vocês podem acessar se quiserem, não vou recomendar nenhum deles, afinal não os conheço, mas vocês podem dar uma olhadinha. E aqui no centro é que fica a área principal de desenvolvimento. Observem também que tem dicas de interface, tem atalhos do teclado, vocês podem relatar um bug na ferramenta, vocês podem contribuir ajudando no desenvolvimento dela e algumas informações também sobre ela. Para que a gente possa iniciar um código nela, basta clicar em Novo Arquivo e vocês verão uma nova tela. Tá? Nessa nova tela, vocês viram aqui que há um arquivo sem título que precisa ser salvo. E abaixo nós temos a estrutura de um programa. Então, nesse local aqui, nessa área, é onde nós iremos desenvolver os nossos programas. À esquerda, vocês estão vendo alguns comandos básicos, né? Então, eu tenho um play, basicamente é um sinal universal, né? Um ícone universal para indicar que eu quero executar esse programa. Eu posso executar ele passo a passo, ou seja, identificando erros e investigando as variáveis, que é algo que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. Eu também posso cancelar a execução passo a passo, posso salvar como e assim por diante. Tá? Então, basicamente, eu vou escrever meu programa aqui e vou clicar em Play. Ele vai executar e aqui abaixo, deixa eu passar minha câmera para o outro lado, vai aparecer o resultado da execução do meu programa. Tá? Nesse caso aqui, vejam que o meu programa deveria escrever Olá Mundo, aqui está impresso. Programa finalizado, tempo de execução 33 milissegundos. Além disso, caso vocês cometam um erro, por exemplo, eu vou tirar aqui aspas, a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, mas eu quero que vocês apenas vejam. Vou mandar executar. Observem que lá em mensagens, logo abaixo, tem a indicação dos erros. E essa é uma das grandes vantagens dessa ferramenta. As mensagens de erro dela são muito claras no momento em que a gente está tendo o primeiro contato com programação. Então, observem lá na linha 6, a expressão A não era esperada nesse local. Remova a expressão para corrigir o problema. A expressão tal não era esperada. Remova a expressão para corrigir o problema. A expressão não foi iniciada corretamente. Insira o caractere parênteses para corrigir o problema. O que está acontecendo? Falta uma aspa aqui para indicar que aquilo é um texto. Coloco a aspa, mando executar e o meu programa, então, enfim, é executado com sucesso. Ao lado direito, vocês devem ter observado, então, que nós podemos habilitar bibliotecas. Então, eu tenho bibliotecas do Portugal para trabalhar com internet, com teclado, com texto, matemático, gráficos. Quando eu falo matemático, são funções matemáticas, tá? Então, eu poderia importar ela. Em algum momento, a gente vai trabalhar esses conceitos na aula também, mas é importante que vocês saibam e provavelmente a gente já utilize alguns em relação a teclado. Abaixo vocês estão vendo a estrutura então do programa. Então eu tenho o programa principal, programa, e eu tenho a função início. Início ali. Tá? Então é uma forma de explorar. Abaixo eu tenho também uma forma de inspecionar as variáveis, que a gente poderia então ver quais são os valores que vão se alterando durante a execução do programa. Durante as aulas a gente vai trabalhando também o uso dessas ferramentas que nos auxiliam a fazer um debug, ou seja, um teste do nosso software. Então, a partir disso, a gente vai fazer o uso dessas possibilidades do Portugal Studio para aprender também a debugar, a testar um programa, para que a gente consiga fazer um programa que não tenha nenhum erro. Basicamente, pessoal, então essa é a área de desenvolvimento do Portugal Studio. Depois que eu criei o arquivo novo, ele ficou sem título, eu vou salvá-lo. Ele vai me pedir um nome, vocês podem escolher a pasta em que vocês querem salvar. Vou criar aqui... no meu computador, vou criar uma pasta, vou criar um arquivo aqui, meu primeiro programa.
Então, meu primeiro programa vai ser salvo com a extensão POR, que é a extensão dos arquivos Portugal, salvo, e o meu programa, então, está salvo. Tá? O que eu recomendo para vocês? Mantenham os códigos que vocês forem desenvolvendo nas aulas ou mesmo na resolução de exercícios em alguma pasta salvos, porque é importante vocês também revisitarem esses códigos em algum momento. Tá? Então, a ideia é que vocês consigam desenvolver, manter isso e mais para frente até revisarem esses códigos. Daqui a pouco vocês aprendem a fazer de uma forma mais efetiva ou mais eficiente aquele código para solucionar o problema. Pessoal, sobre o Portugal era isso. Qualquer problema, entre em contato na disciplina. Boas aulas e bons estudos a todos!